Olá, Movimento do Saber. Estou eu aqui, professora Aislane, dando um oi para todo mundo, para toda a comunidade da nossa escola, para falar de um projeto super legal, que é o projeto Fique Bem. E hoje o assunto é arte, que eu vou falar com vocês, ok? Então vamos lá entender por que esse projeto e a arte estão ligados e podem nos ajudar. Bem, eu trouxe aqui um texto, né, para a gente ler e entender essa afirmação. Arte é vida. Arte é vida. Por quê? Por que que eu afirmo isso? E por que que a gente pode afirmar isso com segurança? Então a gente precisa entender e compreender que a arte é vida, porque ela está sempre, desde a antiguidade, traduzindo os nossos sentimentos, as nossas fontes históricas são vindas da arte. Os seres humanos sempre se expressaram através da arte. Então a gente tem pinturas, a gente tem esculturas, a gente tem textos, né? A gente tem objetos artísticos que contam a história em algum momento, em alguma localização geográfica, em alguma parte do mundo, em uma época, certo? Então, ela está aqui, a arte está aqui para traduzir para a gente as nossas diversas fases e faces da vida, né? Então a gente tem momentos históricos, a gente tem situações políticas que são representadas a partir de uma obra de arte ou de obras de arte. A gente tem a moda, os nossos amores, as felicidades e as tristezas, ou seja, as dores e as nossas alegrias são traduzidas pela arte. Pois bem, nós estamos vivendo em 2020, uma era pós-moderna, um momento histórico, quando precisamos nos afastar de quase todas as nossas atividades cotidianas para tentarmos conter uma pandemia mundial. Então, a pergunta nesse momento também é: como e onde a arte se comportou nesses meses de afastamento social? Bom, eu estou convidando vocês a virem comigo ver aonde e como a arte se comportou. Vamos lá? Bem, apresento a vocês, comunidade, Centro Educacional Movimento do Saber, um projeto que chama-se Memorial Covid. Então, esse é um projeto, essa foto é uma foto digital, montada, produzida digitalmente, de um projeto de um arquiteto uruguaio, em que ele pensa esse formato para um memorial para representar esse momento que a gente vive de pandemia mundial em relação ao Covid-19. Bem, essa imagem para mim representa muito, e a leitura que o arquiteto fez para apresentar esse projeto foi muito interessante, porque se vocês observarem, a gente tem aqui um círculo, né? Um círculo com um corte. Esse corte que tem aqui é uma passarela, né? Esse círculo, de acordo com a proporção que a gente vê essa pessoa e essa pessoa que está sentadinha aqui, quando estiver pronto, né? Ele comportará 300 pessoas, e observem que o meio desse círculo é aberto, né? Nenhum ser humano pode permanecer no centro do círculo. E aí o arquiteto, ele diz que a ideia é exatamente essa: entender que o ser humano nunca estará no centro da questão, né? Apenas o ser humano, né? Nunca estará no centro da questão. A gente precisa pensar o que está no centro, né? O que é importante para a gente refletir sobre o que deve ser focado, sobre o que deve ser centralizado, o que devemos centralizar na nossa vida, na nossa realidade, na nossa existência, tá? Então isso é individual, é de cada um, a gente pode fazer uma interpretação, né? E aí eu vou mostrar para vocês o site para que vocês possam também irem conhecer esse projeto. E a gente também tem que entender que um memorial é parte
da arte produzindo um registro de determinado momento. Nós temos diversos memoriais durante toda a história do Brasil e do mundo que marcam determinados acontecimentos, e não seria diferente para esse momento do Covid. Por enquanto, é o único que eu sei da existência, é esse memorial no Uruguai. Deixa eu mostrar o site para vocês. Bem, o site é esse, estou deixando aqui registrado para que quem tenha interesse possa pesquisar e possa entrar nesse site desse arquiteto para entender melhor o projeto dele. Mas eu quis trazer como resposta para a nossa pergunta, né? Onde e como a arte está se comportando nesse momento. E sim, um memorial pode ser traduzido sim como um objeto artístico em tradução, em significação do que é o momento que nós estamos vivendo, ok? Então, vamos andar mais um pouco, vamos conhecer um pouquinho mais do nosso cotidiano e onde mais encontramos arte e como ela está sendo produzida nesse momento de pandemia. Então, aqui a gente tem um museu online de arte sobre a Covid-19. Ali no cantinho esquerdo da tela, no canto superior, a gente tem o nome, né? É um perfil do Instagram, onde a gente encontra produções de artistas famosos, renomados, e também de pessoas anônimas que estão produzindo arte a partir de imagens para esse momento, né? Algumas são bem-humoradas, outras nem tanto. Como a gente está falando de uma rede social, o indicado é que as pessoas acima de 18 anos tenham acesso a essa rede. Mas a gente tem imagens, sim, direcionadas ao público infanto-juvenil, e os pais e os responsáveis e os familiares de vocês podem, sim, entrar nessa página e mostrar para vocês o que está sendo produzido de imagem artística nesse momento de pandemia. Então, sem pausar, eu vou passar adiante para mostrar para vocês que eu selecionei algumas produções, né? Então, a gente começa por um clássico da arte mundial, que é um quadro da Mona Lisa ressignificado. Ou seja, a pessoa, a gente está vendo ali um pedacinho eu deixei essas partes da fotografia para que vocês tenham acesso ao arroba, que é o perfil do autor das imagens. Bom, a gente tem aqui a Mona Lisa de luvas, com um álcool em gel ao fundo, máscara e proteção com essa proteção facial, né? Do que tanto estamos vendo sendo utilizado durante a pandemia. No meio, a gente tem um artista muito renomado, que é o Banksy, um artista inglês, e ele produz grafite em sua maioria, né? E a gente tem aqui 4 imagens, tá? Se vocês acessarem o perfil, vocês vão conseguir ver essas 4 imagens com detalhes, né? De uma produção dele a partir de ranhuras, né? São ranhuras produzidas em uma colagem para a parede, tá? Então a gente vê um menininho onde ele brinca com os super-heróis dele na caixinha de brinquedo, mas a gente tá vendo na mão dele uma imagem de uma enfermeira, que seria então a super-heroína desse menininho. E a terceira imagem com uma produção também em desenho escrito social distancing, né, que é o distanciamento social, e aí você tem uma interpretação quanto que significa esse início da frase bem aglomerado, e conforme a frase vai terminando, a aglomeração também vai diminuindo. São significados produzidos a partir de uma imagem. Daí eu trouxe mais para a gente ver, né? E com uma pegada mais infanto-juvenil, para a gente também entender como que a produção de arte vem sendo feita, né, nesse museu. Então a gente tem aqui o Pinóquio, como que seria a máscara, né, no Pinóquio, que é o símbolo do nosso maior cuidado com relação à pandemia, é o uso de máscara. O distanciamento social na questão aqui do filme A Dama e o Vagabundo, da Disney, onde eles estariam num jantar cobertos com
proteção na cabeça e uma placa que dividisse, né, os dois ambientes, e uma escultura na ponta do lápis, que é essa caveirinha aqui, porque a gente sabe que a caveira muitas vezes traz um significado de morte, né, na maioria das vezes, e é uma caveira misturado, né, com o formato do vírus, que é o vírus da Covid, o coronavírus, né, e isso é uma escultura na ponta de um lápis. Então, a gente tem 3 imagens produzidas como arte, anexadas no perfil de um museu online, que traz essa vivência pra gente, na maioria das vezes de uma forma bem humorada. A gente também traz essa ideia de que a arte pode nos proporcionar um alento no momento como o que a gente está vivendo. Daí, para concluir, eu trago um desafio para vocês, né? O desafio é: vamos produzir nossa galeria online com imagens sobre o que estamos vivendo e o que estamos pensando a respeito desse momento. Isso irá nos aproximar da arte e proporcionará um acalento aos nossos corações aflitos. Então, todos convidados para produzir. Eu já produzi a minha. Eu fotografei e eu estou com ela aqui, é o meu desenho. Um desenho que eu quero explicar para vocês o significado. Vamos lá. Então, para a comunidade Centro Educacional Movimento do Saber, para quem já teve aula com a professora Aislane, sabe que a maioria das minhas produções são feitas a partir da imagem do céu. Então, o que a gente tem aí? Uma imagem do nosso cotidiano, que é um céu visto, né, a partir de uma calçada, na rua, com um poste e fios, né, fiação de um poste na rua do bairro mesmo. E foi o que eu fiz, né, eu estive numa esquina, a maioria dos fios aqui, eu tive que, na verdade só tem esses 3 fios na imagem, né, ao vivo. Esse aqui a Tchalane acabou inventando, né, produzindo para poder compor a imagem. E aí, quais são os significados, né? Para mim, professora Aislane, o céu significa muitas coisas. Traz esperança, traz sim um acalento, é prazeroso parar para vermos o céu. Daí, quando a gente vê esse poste, então nos remete à luz, né, junto com o céu, à claridade, a esperança, talvez a energia, né, que a gente possa criar em nós mesmos para passarmos e superarmos esse tempo, né, essa etapa da nossa vida. E os fios também podem ter suas representações, que são caminhos, são direções, né? O que a gente está fazendo, quais são os caminhos que nós estamos tomando, qual o percurso que nós estamos percorrendo durante essa pandemia, né? Então tá aqui, eu vou aumentar a imagem para vocês verem o desenho. É um desenho a lápis mesmo, lápis de escrever, grafite, e eu vou mostrar para vocês. Tá aqui o meu desenho a grafite ao vivo para que vocês possam ver. Eu fiz, né? E eu vou deixar para nossa galeria do Centro Educacional Movimento do Saber, tá? Tá aqui então o meu desenho a grafite, que para mim tem muitos significados e o que a gente pode tratar nesse tempo de pandemia, tá? Tchalane deixa aqui o desafio para vocês. Um beijo, um abraço grande.